Recebo com alegria o Alfredo Kaifer, esse que é um gaúcho de quatro costados, mas está há muito tempo em Cascavel, né, Alfredo? Veio de Malicuia, chimarrão. Teu pai nasceu em. Você nasceu em São Luís Gonzaga? Eu nasci em São Luís Gonzaga no ano de 1955 e o meu pai foi puxador de mudanças para o oeste do Paraná. Hum. Trouxe muitos colonos para se assentarem em Marechal Rondon, Toledo, Cascavel. E em algum momento ele trouxe a pequena mudança e o restinho que ele tinha de uma sociedade, numa bodega que ele tinha com meu tio, com o cunhado dele, e se instalou no interior de Toledo, lá em Dois Irmãos. Né? Hum. Nós moramos lá durante muitos anos e formei em técnico de contabilidade no La Salle. Em 77 eu fui fazer um vestibular em Cascavel e passei, era a única faculdade que existia na região, e acabei passando e me abanquei em Cascavel. Então, Você eu querenciou. sou morador de Cascavel desde o ano de 1977, há 45 anos. E também atuou na área empresarial e foi deputado federal por três E mandatos, que eu aí lembro. eu comecei uma pequena atividade na avicultura, ainda em Toledo, depois transferi para Cascavel, pequenas granjas, que se transformou em frigorífico de aves, chegou a ser, num determinado momento, uma grande corporação do agronegócio, depois estabilizou, reduziu, continua nessa atividade de avicultura, sou pioneiro de avicultura no Paraná, né, no agronegócio, vamos chamar assim, Uhum. onde eu estou sempre envolvido com milho, com soja, com produtores e tudo isso. E no ano de 2000, a partir de 2004, me enveredei na política partidária. Me Uhum. filiei a um partido em 2005, disputei as eleições em 2006, fui o terceiro mais votado do estado do Paraná, Maravilha. registrei a marca histórica ainda não superada de fazer 53 mil votos na minha cidade, em Cascavel. Olha aí. Fiz 40% dos votos válidos. Qual foi a razão? Que o Alfredo Kaifer, depois de muitos anos lá, participando da sociedade, as pessoas dizem que não há uma igreja, não há uma escola, não há uma instituição onde não tenha, no mínimo, um tijolinho do cidadão Alfredo Kaifer. E a cidade retribuiu isso comigo, a região retribuiu e me deu três virtuosos mandatos: 2006, 2010, 2014. Eu lembro que você foi relator do importante projeto lá do sistema financeiro e teve uma outra também que era uma rota, como é que chama? Assim, eu sempre estive, quando eu cheguei na Câmara, eu fui qualificado como um deputado atuante e conhecedor da situação econômica, de temas econômicos, Tá. finanças, tributação, economia, negócios. Tanto é que por 12 anos eu fui titular absoluto da Comissão de Finanças e Tributação, onde passam todos os temas econômicos. E como conhecedor desta área, eu fui relator eu diria que um dos projetos mais importantes que tramitaram no Congresso Nacional naqueles 12 anos, que foi a regulamentação do Tratado da Basileia, que normatizou o sistema financeiro mundial e que nós trouxemos esse sistema para o Brasil. Ele delimita limites de créditos, endividamentos, score, enfim, tudo aquilo que é envolvido no sistema financeiro. Numa canetada da minha autoria, por exemplo, nós trouxemos créditos presumidos, prejuízos que o sistema financeiro tinha, trouxemos para a capital e fizemos, veja bem, apenas naquele movimento, 1% do PIB nacional de incremento na atividade bancária nacional. Tá? Foi muito, muito importante. Alguns bancos
eu tive a opinião deles, declaradamente, teriam quebrado se a gente não tivesse feito essa normatização. Outro referencial que eu dou é o marco regulatório do sistema automotivo, chamado Rota 2030. Para aquelas pessoas que nos ouvem terem uma ideia, todo o sistema do carro elétrico hoje, que funciona, as baterias, a isenção desses produtos, o sistema de segurança do setor automotivo, que salva milhares de vidas no Brasil, foi da lavra e de autoria do deputado Alfredo Kaiffer. Com muito orgulho posso dizer sobre isso. Participei também de outros projetos importantes, como, por exemplo, o sistema que normatizou o nosso sistema agroecológico do meio ambiente, que nós tratamos, enfim, muitos e muitos temas. Você defende muito o setor produtivo, né? O agro. Quais são as bandeiras que você... Até a mudança do sistema federativo, né? Essas bandeiras você vai... Veja bem, nós não podemos deixar com que as coisas venham de Brasília, de cima para baixo, e sejam diluídos ou distribuídos a bel prazer dos políticos para os municípios. Aonde as coisas acontecem são nas nossas cidades, são nos nossos municípios. Então, o sistema tem que vir de baixo para cima. Os municípios é que têm que arrecadar, eles sabem melhor como gastar. O fiscal, que é o morador, ele é que controla a Câmara de Vereadores, o prefeito, e não Brasília. Brasília está muito distante. Essa mudança tem que acontecer, essa mudança no setor federativo. É preciso muito mais outras mudanças que precisam ser feitas. Nós precisamos reformular a nossa Constituição. A Constituição nossa de 88, ela foi elaborada antes da queda do Muro de Berlim. Nós temos uma Constituição que ela é embasada muito no sistema paternalista, muito socialista, tem que ser mais livre. Mais liberal. Mais liberal. Mais conservador nos costumes, mas liberal na economia. Conservador nos costumes. Foi assim que a humanidade se criou. Tá? A família tem que ser valorizada, os costumes, a libertinagem tem que ser controlada. A libertinagem é o caminho aberto para o delito, para a criminalidade. Isso tem que ser preservado no sistema. Temos que mudar a Constituição brasileira, que ela foi construída até um determinado momento para ser parlamentarista. E de última hora, ela virou presidencialista. Veja só, emendas parlamentares que vêm da Câmara Federal, elas são inerentes do sistema parlamentarista e não do sistema presidencialista. Né? Medida provisória, por exemplo, não cabe ao nosso sistema. Então, ok, se é assim, vamos criar então um semipresidencialismo? Por que não? Eu sou plenamente a favor, se não é um sistema parlamentarista puro, mas pelo menos um semiparlamentarismo, onde o presidente da República cuida dos afazeres do Estado e uma pessoa seja determinada, uma espécie de um primeiro-ministro que cuida do dia a dia, que cuida do governo. Um cuida do governo e outro cuida do Estado. Né? É preciso fazer urgentemente uma mudança no sistema constitucional brasileiro. Sistema jurídico, só o Brasil tem 7. Justiça eleitoral, justiça desportiva, justiça trabalhista, justiça militar, com várias instâncias. Que sentido faz você ter... E é uma estrutura cara, né? Caríssima. Você veja bem, nós temos tribunais de justiça nos estados que dão conta da justiça estadual. E temos os tribunais regionais federais que cuidam da justiça federal. Ora, o cidadão não quer saber que tipo de justiça. Ele quer ir ao fórum, ele quer ir à justiça, quer buscar o seu direito. Por que não unificar tudo isso? Tá? E depois ter 3 instâncias superiores que harmonizem ou que tirem
as dúvidas. O nosso o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que versa sobre tudo, isso não existe em lugar nenhum no mundo. Nós temos que ter uma instância, um Supremo Tribunal Constitucional, tá? Ou todas as esferas abaixo cuidam da normatização legislativa das leis. Nós temos que ter uma instância, um Supremo, que diga isso é constitucional ou não é constitucional. Hoje o Supremo versa sobre qualquer coisa. Isso é inadmissível do jeito que está. Você está agora como pré-candidato a federal e colocando seu nome à disposição do PROS, né? Uma parceria com o Toninho, enfim, com o Alisson, enfim, com todos os componentes dessa chapa, e está sendo uma experiência diferente para você, né? É verdade, sim. Eu fui eleito por 3 vezes por um partido social-democrata, mas a minha linha de trabalho sempre foi, eu tive muita briga nos próprios partidos onde eu estava, porque as minhas convicções sempre foram aquelas. Eu sou democrata, eu sou conservador dos costumes, porque eu acho que a família é o centro da sociedade, tem que ser conservada, tem que ser zelada. Sou um liberal na economia, eu defendo que o Estado cuide de mínimas coisas. O Estado não pode ser dono de banco, dono de refinarias de petróleo, dezenas de atribuições que são nitidamente da iniciativa privada que o governo toma conta. E o governo não tem controle, a corrupção acaba grasando nesse sistema, e se a gente enxugar isso, as coisas vão funcionar muito melhor. Conversei com Alfredo Kiefer. Obrigado pela visita, sucesso na tua caminhada e vamos ver muitas vezes aí. Vamos junto. E aproveita para convidar o povo para se filiar ao PROS, né? Vamos junto. Eu tomei uma decisão para vir um partido, escolhi com muito critério, porque eu jamais iria para um partido que não tivesse minimamente o meu conceito ideológico e o meu conceito programático. Estamos numa casa boa, estamos num time bom. Entre amigos. Um abraço e seja super bem sucedido na sua caminhada. Muito obrigado. Conversei com Alfredo Kiefer, nosso pré-candidato a deputado federal pelo PROS aqui no Paraná.